E aí, Constantino, é conversa de carochinha ou não, hein? Olá, Paulo. Não, não é não. Veja, em primeiro lugar, o apelido de manicômio tributário, né, já vem de longa data. Eu tenho um artigo de 2013 exatamente com esse título. O Paulo Rabelo de Castro usava essa mesma expressão, ele que foi presidente do BNDES depois e é autor de um livro, O Mito do Governo Grátis, né? Então, todo mundo com um viés minimamente liberal sempre bateu nesse cipual absurdo de tributos e impostos que temos no Brasil, que além da carga muito elevada, por sua complexidade, é o paraíso dos tributaristas, dos escritórios, das grandes empresas, e o Paulo Guedes cita isso, né? Com essa colcha de retalhos, você acaba gerando benefício para quem consegue várias isenções, subsídios. Então você vai criando um capitalismo totalmente distorcido, um capitalismo de compadrios, de laços, que depende muito também do seu investimento, entre aspas, em Brasília, para você poder se blindar daquilo que os réis mortais, os seus concorrentes, as empresas menores, precisam enfrentar. Então, é um manicômio tributário e tentar simplificar isso já é algo que tem muito mérito. Eu adoraria crer, como a Thaís, que isso é ponto pacífico no país, mas não é verdade. Nós vimos essa semana uma jornalista, uma apresentadora de uma grande emissora, né, nova, mas grande, falando exatamente isso, né? Se não é para mudar a carga, para que mexer em algo tão eficiente? Essa foi a fala dela, né? Mona Lisa do céu, porque eu vou te contar uma coisa. É inacreditável achar que é eficaz a nossa carga tributária. Ela é insana, né? Então, a palavra-chave repetida pelo ministro ali foi acoplar, né? Acoplar tributos. E, ao mesmo tempo, ele se mostrou muito humilde em relação ao Pacto Federativo. Ele disse: eu sou um federalista, eu sou um defensor da descentralização de poderes. Isso foi outra promessa de campanha do governo. Mais Brasil, menos Brasília. Então, ele falou: eu espero que os estados e municípios queiram vir junto com nós, com o governo federal e a equipe. Mas precisa ter vontade, volição, desejo, né? Então não há imposição aqui. O governo está apresentando a sua reforma. Por que fazê-lo em etapas e não com uma mega reforma tributária? Porque a mega reforma tributária ia esbarrar em tudo isso. O azedo, a questão do Pacto Federativo, tem a questão setorial, a indústria quer uma coisa, o varejo, o comércio quer outra, os profissionais liberais querem outra. Então, tem muitos vespeiros quando você mexe nisso. Então, ele está indo, em vez de apresentar uma grande PEC, pelas beiradas, etapas, tentando ir mexendo alguma coisa, juntando 1 ou 2 impostos, depois mais 3, depois 10, como ele mesmo colocou, né? Além disso, ele dá os exemplos ali da nova economia, Netflix, Google, são coisas que não pagam, de fato, e prestam serviço no Brasil e não pagam. Então, veja, eu não vejo nenhum mal no presidente mudar em relação a isso. Eu mudei e vários outros mudaram. Quando a gente escutava falar em CPMF, já vinha algo um tanto instintivo de reagir com todas as forças contra, né? Houve um preconceito muito grande. É uma visão diferente. Eu conversei muito tempo, eu fiz aquilo que todo mundo deveria fazer, e estudar o assunto. Conversei com o Bernardo Api durante 1 hora para entender a proposta dele. Conversei com o empresário Flávio Rocha, que é um dos grandes defensores desse imposto digital, por várias horas, e para entender melhor. Então você tem que procurar saber. Nessa questão tributária não há perfeição, não há nem o melhor, há o menos pior. Então, uma vez que é uma coxa de retalhos, que é uma confusão, nós temos que tentar simplificar. Alguém vai ter que pagar mais, para alguém poder pagar menos. Quem tem que pagar menos? Os mais pobres, aqueles que não têm acesso aos grandes escritórios tributaristas, a Brasília, a BNDES, a medidas protecionistas, eles têm que pagar menos, né? Aí o Paulo Guedes deu o exemplo lá do livro, né, que o Marcelo Freixo luta contra e tudo. Eu entendo, eu sou um defensor da leitura, né, da leitura voraz. Agora, é o exemplo que ele deu. O Freixo não precisa de desconto, de menos imposto para comprar um livro na livraria ou frequentar aquela livraria bacana. Agora, os mais ricos podiam doar, né, os livros. Eu sou testemunha de que o Paulo faz o que prega. Eu já ganhei de presente dele vários livros doados. Então, veja, é preciso mexer. É preciso mexer na equação. É preciso simplificar e mexer na equação para que alguns paguem menos e outros paguem mais. Ou, de preferência, como repete o ministro, que mais gente pague, né? Porque hoje tem muita informalidade e sonegação. Daí uma das importâncias do imposto digital. Ele traz a base toda informal para dentro, ele não precisa de uma máquina, de um exército burocrático para cobrança, ele é simples, até para arrecadar, né? Então ele tem várias vantagens, sim. Agora, tem desvantagem? Óbvio.
Isso aí é imposto. Se fosse bonito o nome, seria voluntário.